nós continuamos fazendo aqui a muqueca há 60 anos. Não é 60 dias, é uma vida inteira dedicado à culinária capixaba através da muqueca do Gaeta. Em 1966, tinha aqui uma pequena casa de comércio, onde é o Gaeta hoje. Mas o meu irmão, Duarte, viu o futuro de Miaípe, estava batendo a porta. E para que o progresso chegasse a Miaípe, somente com a Mibra e com a Vila de Pescadores, ia demorar uma eternidade. Então ele pensou, sempre o visionário, enxergando 10, 20 anos na frente, ele pensou assim, Ozinho, Miaípe é o lugar do futuro. Então, vamos abrir o restaurante no lugar da venda? Eu falei, Duarte, restaurante sim. O turista que eu trago aqui em Miaípe gosta de Miaípe. Então ele disse que é a praia mais linda que ele visitou nos passeios dele, né? Então começou assim em 1966. O Duarte na cozinha e eu fazendo o serviço restante de copa, salão, caixa. O sucesso foi tão grande que chamou a atenção da diretoria da revista O Cruzeiro, que vindo fazer uma reportagem em Guarapari e no Espírito Santo sobre a pesca do marlin. Então eles queriam conhecer o restaurante Gaeta, que Gaeta não é nosso sobrenome. É as Ilhas Gaeta de Miaípe. A revista O Cruzeiro, que era a maior revista de publicidade do Brasil. Então, Miaípe e o Gaeta, e seguindo Guarapari, ganhou as manchetes nacionais. Olá, boa noite. Boa noite. O JN no Ar desembarcou hoje em Guarapari. Na praia de Miaípe, Nhozinho Matos faz muqueca capixaba há mais de 40 anos. Uma delícia, muito suave. E diga uma coisa, o que a muqueca capixaba tem de diferente das outras que se fazem pelo Brasil? Olha, o segredo da muqueca, primeiro, ela vem na panela de barro, tem que ser feita na panela de barro. E segundo, está na qualidade do peixe fresco, chegado no dia na praia de Miaípe. Não dá para vir ao Espírito Santo e não provar a nossa comida típica. E o prato mais famoso é o quê? A muqueca capixaba. Quem vai a Roma vê o Papa, e quem vê o Espírito Santo tem que provar a muqueca capixaba. Então vamos lá, vamos lá. Na cozinha, a gente vê de perto o segredo dessa delícia. Olha, gente, a muqueca tá quase ficando pronta. E são, assim, 20 minutos, né, pra ficar pronta. É, 20 a 25 minutos. Dá até pra comer com os pés na areia, sabia? Não se falava em muqueca, se falava em peixada. Era peixada quando saía camarão, é que era uma muqueca. Quando o cliente pedia, eu quero uma muqueca baiana, uma peixada baiana, muqueca não, peixada baiana. Então tinha que adicionar o leite de coco, o azeite de dendê. Então era uma fatalidade, mas a gente tinha que atender o cliente. É o que ele pediu.
porque o que nós fazíamos era peixada. Em 1964, o eterno, saudoso Cacau Monjardim, quando assumiu a Secretaria de Turismo do Estado, ele lançou esse bordão. Muqueca é capixaba e o resto é peixada. Então ele procurou divulgar. Ele trouxe aqui uns cartazes, senhora Nhozinho, agora ninguém fala mais em peixada. Peixada é baiana. No Espírito Santo é muqueca. Mas com todo respeito, a muqueca é capixaba e no restante do Brasil o que se prova é peixada. Mas com todo respeito, a gente vive para servir. Quando os outros querem fazer festa, a gente está aqui para dar a festa. A pessoa está com os seus problemas, a gente está aqui para ouvir os problemas. E vamos fazendo muqueca até quando Deus permitir. Desde a hora que eu acordo, eu já penso aqui, já me arrumo com a intenção de vir para o restaurante para receber as pessoas. Gosto de receber as pessoas aqui, dar atenção, saber quem está precisando de alguma coisa. As crianças que aqui vêm, que eu acho que criança é uma coisa muito importante, que é o futuro do restaurante. Criança é o futuro de qualquer comércio que você tenha. Você trata bem aquela criança, alegra o coração dos pais, eles ficam cativos naquele lugar. Tem aquele ponto de referência. Eu procuro tratar todo mundo igual. Que para mim não tem diferença. Cliente é cliente. Né? Vem à nossa casa, se planeja sair de casa para vir na minha casa, eu tenho que ser bem tratado. Aí me ligou me dizendo assim que tinha um grupo, tinha umas 6 pessoas que vinham almoçar aqui, que eu preparasse uma boa salada, que eles não comem nada vivo, eram totalmente vegetarianos. Aí esses compradores de minério eram da Índia. E quando aí veio, né? Eu preparei uma salada, frutas, com tudo. E eles comeram, ficaram super satisfeitos. Quando chegou no outro dia, eles falaram para o pessoal dessa marca que queriam voltar no mesmo lugar, porque gostaram do atendimento, da casa e do visual. Aí eles me ligaram, o pessoal vai voltar aí. Eles gostaram muito, que eram as mesmas coisas, tem que preparar para eles. Aí eu fiquei, mas poxa vida, eu fiz tudo ontem e hoje tem que fazer a mesma coisa. Vou mudar um pouco, o que eu vou fazer? Aí falei, vou fazer uma muqueca de ovo. Não come ovo é vida. Não consegui. Eu falei, então fiquei pensando, lembrei que eu tenho uma amiga, Eliana Castro, é de Vitória, minha amiga até hoje. E ela sempre quando ela vinha aqui, ela trazia uma banana para me botar dentro da muqueca. Aí eu falei com ela assim, bem, fica bom, o capixaba gosta de comer desse jeito. Aí eu falei, vou fazer uma muqueca só de banana então. Aí fiz a muqueca só de banana. 2 muquecas grandes. Quando começou a sair as muquecas de peixe, eu mandei as muquecas de banana e falei que era muqueca, falei para o intérprete que era muqueca de frutas. Não tinha nada de peixe. E eles amaram. E então, sempre eu costumo falar assim, que eles ficaram aqui uma semana, mais de uma semana aqui no Brasil, e vinham todos os dias comer essa muqueca de banana. Aí eu até costumo falar que eles estão comendo muqueca de banana até hoje lá na Índia. Foi muito legal e foi uma coisa que deu certo. Até hoje a muqueca de banana é uma cortesia, não é paga, né? Não é cobrada a muqueca de banana.
É um prazer grande a pessoa levar um conhecimento, né, uma coisa que deu certo, né, que no nosso estado. E tem uma coisa, tudo que eu faço também, tanto aqui no restaurante, tudo, eu faço pensando no meu estado. A torta de coco foi muito engraçado. A minha mãe já fazia um pudim de coco bem parecido, então foi fácil. Quando ela apresentou a torta, aí eu falei assim, vou mudar um pouco, era o glacê ali por cima e tudo, e fiz. E foi sucesso a torta de coco e passou a ser a sobremesa do restaurante, porque antes era doce de mamão com coco, era doce de coco, doce de leite, aí passamos a fazer a torta, e a torta foi sucesso que anulamos aí tudo isso e ficou só a torta. A torta tem mais de 50 anos aqui no Gaeta e faz sucesso por aí tudo também. Guarapari, sim, já era conhecido pelas areias monazíticas, né, pela história da cidade de saúde, isso tudo. Mas quem deu uma grande alavancada em Guarapari, principalmente Imeaípe, que era o nome que saía nas colunas sociais, foi o Hélio Dório. O Hélio Dório é um jornalista, colunista, né? Ele tinha uma coluna social na Gazeta e ele divulgava Meaípe. Tudo que acontecia, ele, assim, que vinha, visitantes que vinham para o Brasil, que vinham para Vitória, pessoas ilustres, ele trazia para Meaípe, conhecer Meaípe, e trazia para o Gaeta. E depois tinha aquelas notinhas que saía no jornal. Isso tudo fez Meaípe ficar bem conhecido. A gente agradece muito a Hélio Dório, sempre eu falo isso. O Elcio Alves, eu peço desculpa, né, os outros governadores que foram também muitos bons também, os atuais então foram uma beleza. Mas o Elcio Alves, pai e mãe, tinham casa aqui em Meaípe. Então isso influenciou muito também o sucesso de Meaípe, de Guarapari, porque ele trazia muita gente para cá para conhecer Guarapari e Meaípe. E ele que ajudou a fazer essa estrada que nós temos hoje, que nós não tínhamos estrada para Meaípe. Quando chovia, a gente falava aqui no restaurante, hoje não vai, o movimento vai ser pouco, porque a estrada ninguém podia passar. Os carros dançavam assim para lá e para cá, um pedacinho à toa, mas era ruim. Muita lama, muito buraco, não vinha. E o Elcio Alves que arrumou essa estrada, que deu essa alavancada. Nesses 60 anos, eu entro uma parte dessa história em 2/3, né? Estou com 42 anos agora e eu cresci e vivi dentro da cozinha, correndo para cá, correndo para lá, entre verões e estudando. Chegava do colégio, já tinham as coisas tudo pronto, então a gente ia entrando nos verões, verão muito movimento, muito cheio aqui. E eu vivi pé na areia, brincando aqui com todo mundo aqui em Meaípe. E com o passar dos anos, eu fui crescendo, fui pegando mais adolescência. Aí minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a trabalhar. Verão, para mim não ficar tão solto, às vezes me prendia 2, 3 horas aqui no restaurante. E assim eu fui levando, eu e meu irmão, o Léo. E assim a gente foi trabalhando, a gente foi tomando gosto, vendo como é que funciona. O processo está sendo lento, mas constante. Meu pai às vezes estranha muito, porque meu pai ele veio de um período de muita dificuldade, e agora a gente pegou a casa pronta e está aperfeiçoando agora para o futuro.
fiquei mais assustado com essa palavra, assim, de manter um legado, um bastão, a qualidade que o Gaeta tem, que é uma referência em muqueca. Com o passar dos anos, eu não me assusto mais. Assim, dá um frio na barriga, isso não vou descartar. Mas a gente tem uma equipe muito boa por trás, a gente tem meu irmão também que me apoia, me ajuda, tem minha esposa que me apoia. A gente precisa, nesse momento assim, de família, um apoiar o outro, porque realmente é difícil você manter uma casa aberta todos os dias e você tem seus mimos, às vezes você quer sair, mamãe evita de sair, às vezes a gente quer passear, a gente faz um planejamento na hora de fazer uma viagem para a casa nunca ficar descampada. A gente sempre fala isso, sempre tem alguém da família aqui tomando conta. Em 66, quando ele abriu, eu chamo que o restaurante Gaeta ele abriu por uma necessidade ao cliente. Quando o tio Duarte trazia as pessoas aqui na praia, o cliente estava aqui, mas não tinha um restaurante nenhum. Então ele criou um restaurante para atender esses turistas. E com o passar dos anos, o restaurante, cada dia que passou, cada dia que passa, ele continua com essa pegada. Nunca fechou. O restaurante sempre ficou de portas abertas. Quando a gente estava cogitando em fechar o restaurante durante 30 dias ou 50 dias, a minha mãe se negou e falou, não, vamos manter o restaurante aberto. Aí desocupamos toda a casa, montamos todas as mesas dentro de casa. Eu ficava dormindo junto com meu irmão num quarto ou num banheiro e o quarto de mamãe. O restante era tudo lá dentro, cozinha, todo. Então a preocupação dos meus pais sempre foi de um cliente chegar aqui e ser bem atendido, de o restaurante estar disponível de porta aberta e estar abraçando esse cliente. Então essa é a essência do Gaeta, de necessidade ao cliente, atender ao anseio dele, se é uma celebração, se é uma comemoração, se é um almoço de negócio, se é comer uma boa comida. Então o Gaeta está sempre de portas abertas para abrir, para atender, né? Papai, na década de 80, mais ou menos, ele criou uma bebida, uma batida de... Antes ela era de graviola, uva e pêssego. Aí, com o passar do tempo, as saídas foram saindo melhor de maracujá, que é mais refrescante, que é clima tropical, e pêssego, que era mais fraco, que as mulheres gostam mais de pêssego. E essa batida ficou muito conhecida. Até mais ou menos 90, 95, o nome dessa batida era batida de pêssego ou de maracujá. Até um belo dia, que a pessoa ficava desparafusada, bebia muito e exagerava, bebia demais e ficava desparafusada. E aí isso pegou no grupo de amigos lá do Triângulo, lá da Praia do Canto, em Vitória. E todo mundo que chegava aqui, eu falava, me dá aquele que deixa todo mundo desparafusado, me dá um parafuso, me dá um parafuso. E com isso pegou o nome, paravam aqui no Gaeta, fazia o esquenta para ir para as boates. Ouriço, Lua Azul, Lotus Lounge, Tribo de Gaia, Boate Mais. Então, todas as boates do entorno do Gaeta, o esquenta era feito aqui, entendeu? Do parafuso. Há 38 anos atrás, mamãe recebeu um convite através de tio Duarte e dona Morena Espíndola de montar uma casa da Pestalozzi em Guarapari. Compraram o terreno, fizeram estatuto, começaram a construção das primeiras salas e mamãe, com o passar dos anos, virou madrinha da Pestalozzi. E mamãe, o que ela tinha para oferecer na época? Ela tinha um restaurante. Então,
Na semana da criança especial, eles botavam todas as crianças num trenzinho e traziam para Meiaípe para uma tarde de festa. Aí aqui a gente faz até hoje, durante 38 anos, uma festa nas semanas especiais. Isso vem crescendo. Eram umas 20, foi 50, já pulou para 80, a gente já tem 240 aqui no Gaeta, porque não cabe mais. É um momento muito festivo porque a gente fecha mesmo o restaurante, funcionários antigos vêm para ajudar, funcionários que estão de folga às vezes vêm, e é uma tarde que a gente brinca com bola, tem pipoca, música, tem o almoço depois, mamãe faz sacolinha, então é bem legal. Eu entrei no Gaeta em 76, 1976. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, 17 por aí. E eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha vindo do interior. E o Duarte foi um pai para mim, porque ele me orientou, ele me mostrou o que era a vida e me mostrou que aquilo que eu ganhava, eu não podia gastar tudo, porque amanhã eu ia precisar, sabe? E foi uma coisa maravilhosa, porque eu tenho o Duarte para mim como pai, porque ele foi o orientador da minha vida, sabe? E Gaeta, iniciei lá na Gaeta Chopp, na Praia do Morro, e só que o Duarte fechou a choparia lá e me colocou aqui, me chamou para me trabalhar um ano aqui com o Iozinho, que era verão, veio trabalhar no caixa, eu já estava no caixa, né? E eu vim para cá um ano e estou aqui até hoje, sabe? Então, para mim, o Gaeta, 60 anos de Gaeta para mim, representa totalmente a minha vida. Foi aonde eu prosperei, foi aonde eu criei minha família, casei com uma pessoa, né, que eu conheci aqui dentro, né? Tá? Os meus filhos, tem o Rodrigo, tem o Pedro Júnior, que eu agradeço a Deus por eles, que me ajudaram bastante também na minha caminhada, né? E isso tudo eu devo a quem? Deus, em primeiro lugar, né? Porque sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. E a família Gaeta, que me acolheu, que me abraçou, e aqui eu vivi em todos os momentos, né? Desde desta cabanazinha aí até isso aqui agora. Eu costumo brincar que quando eu entrei aqui, o restaurante era velho e hoje está novo. E eu era novo e hoje estou velho. Meu nome é Mariana. Eu sou neta de Dona Idalina em Iozinho e eu sou filha do Léo. Meu nome é Vitor, eu sou neto do Iozinho da Idalina e eu sou filho do Leonardo. E é muito gratificante para mim, né, fazer parte dessa história. Eu tô com 17 anos, eu cresci e vivi aqui a vida inteira. A gente brincava quando criança aqui. Muito bom fazer parte dessa história e ajudar a construir, né, essa jornada de 60 anos do Gaeta. Vai passando de geração por geração, né? Meus avós, agora nossos pais estão trabalhando e futuramente, se Deus quiser, a gente também vai trabalhar aqui junto. E é isso. Muito feliz, muito grato por isso.